Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Conto As Energias do Amor, de Kati Koja. A cadeira cinzenta em que Bob se sentou estava fria. O assento de plástico era pouco confortável. Imediatamente, sentiu-se envolvido pelo odor familiar da cabina. Custou para colocar os fones, porque o cabelo comprido teimava em se embaraçar nos fios finos e no arco de metal cromado. Não conhecia ninguém que tivesse tanta dificuldade para colocar na cabeça um par de fones. À sua volta, as cabinas do Instituto de Estudos Interativos se distribuíam em filas com precisão geométrica, quase todas ocupadas por estudantes da universidade próxima, por professores da mesma universidade, e por aqueles que simplesmente queriam saber um pouco mais a respeito da vida de escritores e artistas, políticos e executivos, cujas vidas e histórias estavam armazenadas em um disco frio. Um Vale dos Reis à disposição dos interessados. O sistema dispunha de 4 níveis de acesso, cada um com um preço diferente. Demonstração, pesquisa superficial, pesquisa profunda e aprendizado automático ou AA. Quanto mais fundo você ia, mais você aprendia e mais você pagava. Passe o cartão, por favor, pediu a tela. O verde estava borrado nos cantos. Bob também se sentia um pouco borrado, pois era muito cedo e a cabeça ainda doía da farra da véspera, mas passou na máquina o cartão azul de estudante, que havia conservado porque lhe dava direito a um desconto. Havia deixado de ser estudante fazia 3 anos, e esperou quase pacientemente a resposta do terminal. Nível de acesso desejado? Pesquisa profunda, digitou Bob. Na verdade, ele preferia um AA, mas o dinheiro mal dava para pagar uma pesquisa profunda. Não tinha importância. Em breve as coisas mudariam. Pesquisa profunda, confirmou o terminal. Assunto desejado. Desejado é o termo correto, pensou Bob, enquanto digitava as palavras mágicas. Christopher List. Dispunha apenas de 2 horas de pesquisa, de modo que não perdeu tempo revendo o que já sabia. Christopher List, poeta do final do século XX, teatrólogo, crítico social, romancista radical. Dono de um toque de Midas, todos os seus trabalhos eram igualmente reverenciados pela crítica e adorados pelo público. Depois de uma carreira meteórica, sua última obra, As Energias do Amor, tinha sido dramaticamente interrompida pelo inesperado suicídio do autor com a idade de apenas 29 anos. "Buh!" exclamou Bob para a imagem que sempre aparecia nesse ponto da narrativa. Buh para os cabelos louros e maçãs do rosto proeminentes, para o corpo surpreendentemente musculoso e o peito másculo e cabeludo, para o sorriso discreto e para tudo o mais, enquanto a tela passava a mostrar a última entrevista e Bob repetia as palavras baixinho, em uníssono com o saudoso artista. Sempre achei que, permitindo que o público chegue perto demais, o artista permite, e mesmo estimula abertamente, o tipo de familiaridade excessiva que acaba por destruir o encanto. Aquele sorriso cativante. Bob rangeu os dentes. O filho da mãe era simpático, isso você tinha que reconhecer. Olhe só aquela entrevistadora cruzando e descruzando as pernas. Existe um velho ditado, continuou Christopher, acompanhado por Bob, no teatro, ou será na política? Uma pausa curta para o risinho de apreciação da entrevistadora, e o gesto de cabeça de Bob, que sabia o que estava para vir. Que diz o seguinte: deixe-o sempre esperando mais. 2 dias depois daquela entrevista, Christopher foi até o seu bar favorito e, depois de beber 5 garrafas de Guinness estupidamente gelada, matou-se com um rifle de plasma Smith & Wesson, modificado para máxima dispersão. Um método complicado, mas de efeito. O banheiro dos homens ainda não havia começado a pegar fogo quando a gritaria começou. Muro das Lamentações pré-fabricado, observou Bob, mas com um evidente prazer. Quanto mais vezes revia a história, e já tinha revisto a história tantas vezes que estava ficando duro, mais se convencia de que o filho da mãe tinha tido classe até o último momento. Até o fato de deixar sua obra-prima inacabada. Isso, principalmente. As Energias do Amor se havia transformado em uma eterna guloseima submetida a uma mastigação infindável, cada crítico livre para terminar a obra da forma que lhe aprovesse. Um golpe de mestre, disse Bob para a tela, que no momento estava mostrando uma lista de livros que Bob já havia lido várias vezes. Seu trabalho de escritor de histórias, pornô lhe deixava tempo de sobra para a leitura. Agora estava chegando a melhor parte, a única que justificava uma pesquisa profunda. Um AA teria sido ainda melhor, mas paciência. Bob endireitou o corpo.
Encostou as costas no encosto da cadeira. Olá, cretino, disse, para o sorriso sereno de Christopher List. Como vão as coisas na terra dos mortos? Olá, Robert Bridgman, disse a voz melíflua do artista. É um prazer falar com você. Você é um grandíssimo mentiroso, disse Bob, jovialmente, mas eu também sou. De modo que está tudo bem. A mudança do disco frio para o PSC, processador supercondutor, era o que compensava o preço da viagem. Ser capaz de conversar com uma réplica do grande Christopher List, de vê-lo e ouvi-lo responder, ainda que de forma limitada, a perguntas pessoais, era não apenas divertido, mas também extremamente útil para um escritor principiante. O AA deixava no freguês uma impressão mais profunda, mais duradoura, mas no momento aquele contato pessoal era aceitável. Mais que aceitável, era indispensável. De que quer falar, Robert? Do assunto de sempre, Christopher. De você, que quer saber? As energias. Como é que o livro termina? A pergunta ritual, que recebia sempre a mesma resposta ritual. As energias é um livro inacabado, Robert. Não sei como termina. Deixe as mentiras para os turistas, cretino. Bob inclinou-se para a frente o quanto os fios permitir. E coçou o queixo com barba por fazer. Vamos, Chris, eu e você somos velhos amigos. Dê uma colher de chá para um colega de profissão. Você também é escritor, Robert? Bob deu uma gargalhada. Como se você estivesse interessado em saber. Escute, sou eu que estou pagando e sou eu que faço as perguntas. Quando você estava naquele pedaço em que Vincent está se preparando para passar Antônio para trás para deixá-lo sem tostão, por que incluiu aquela longa reminiscência? A cena está totalmente deslocada, cara. Não compreende isso? Não entendi o que quer dizer, Robert. Você às vezes gosta de bancar o tapado, não é? Está bem, vou explicar. Por que Vincent de repente fica tão sentimental? Porque a infância de Antônio poderia tornar o golpe ainda mais traumático. E aquela história do papagaio chinês em forma de dragão? Não adianta dizer que é uma espécie de Rosebud. Sabe que não acredito nisso. Sei reconhecer uma metáfora de longe. As 2 horas, como sempre, passaram depressa. Christopher interrompeu o que estava dizendo no meio de uma frase. Agradeceu a Robert de forma impessoal por seu tempo e interesse e mergulhou de volta na terra do nunca da tela verde, deixando Bob com uma dor de cabeça incipiente e uma grande sede insatisfeita. Nesse ritmo, jamais terminaria as energias. Robin, tomando chá com bolinhos em sua mesa cativa do Smart Bar, tecnofetichista ao extremo, ganhando um bom dinheiro, adaptando a tecnologia moderna para torná-la ainda mais moderna. Robin, um amigo do tempo do colégio, cujos sapatos custavam mais que uma semana do aluguel de Bob. Olá, rapaz, disse Robin, em seu sotaque arrastado do Alabama. Puxe uma cadeira. Como vão as coisas entre você e o falecido? Devagar, cara. Muito devagar. Bob pediu um café da Guatemala e um prato de bolinhos. A verdade é que eu posso estar precisando de uma injeção de entusiasmo. Que tal? Robin sorriu. Vocês artistas são todos iguais. Puro espírito, toda essa conversa, e estão sempre à procura de atalhos. Arranjei uma Nina a noite passada, e tudo o que ela queria era me levar para casa, para que eu preparasse para ela umas fitas de demonstração. Você foi? Ao apartamento dela? Claro que não. Tem pernas bonitas, mas não tanto assim. Sabe quanto eu ganho por hora por esse trabalho? Não me conte. Escute, eu realmente estou com um problema, Robin. Quanto é que você cobra só para ficar aí escutando? Para você, irmão, nem um centavo. Ei, meu anjo, mais um chá, está bem? O que eu quero, disse Bob, esticando as pernas compridas, sentindo o arrepio da inspiração nas têmporas. O que eu quero é um jeito de violar a segurança do terminal, de ir mais fundo que o AA. Eu tenho que desvendar os segredos do Sr. Chris, Robin. Caso contrário, jamais terminarei. Escute. Por que esse trabalho é tão importante para você? Pode me explicar? Bob franziu a testa. Havia uma resposta mais profunda, pensou, e foi um pensamento desagradável, mas iria fazê-lo parecer um tolo. A resposta superficial seria suficiente, obrigado. Dinheiro, explicou, esfregando o polegar no indicador em um gesto lento e voluptuoso. Sabe por quanto eu poderia vender o último capítulo de As Energias do Amor? Sabe que eu não sei, cara. Então por que pergunta? Se eu conseguisse escrever o último capítulo, terminar o livro, poderia começar a escrever meus próprios romances. Que mudança, pensou Bob,
rindo por dentro. Que golpe para um sujeito que gasta o seu talento escrevendo roteiros para fitas de vídeo de terceira classe. Eu poderia pagar os seus serviços, cara. Está entendendo? Robin riu. Está bem. Entendi. Você quer violar a segurança, certo? Deu um tapinha na borda da mesa com os dedos curtos e habilidosos. Vamos ter que arranjar para você um desvio, alguma coisa que faça o computador pensar que está se comunicando com uma de suas próprias memórias. Acesso seletivo, compreende? Não, disse o Bob. Não compreendo. Foi por isso que vim falar com você, certo? Os dois começaram a rir. Que é que isso quer dizer, trocado em miúdos? Acabei de trocar em miúdos. Sabe como funciona todo o sistema? Não, e nem acho que isso seja. Claro que é. Escute, irmão. Robin tomou fôlego e falou dos princípios básicos do PSC, chamando-o de seção espírita eletrônica. Referiu-se ao disco frio como uma geladeira cheia de ondas cerebrais, explicou que a eletrônica molecular permitia gravar os sinais produzidos pelas células nervosas do cérebro, tornando possível registrar os pensamentos dos grandes homens e mais tarde reproduzi-los e estudá-los à vontade. Na verdade, cara, a coisa em princípio é muito simples, disse para Bob. Outro chá aqui, mocinha, e uma cerveja para o meu amigo, disse para a garçonete. Obrigado, disse Bob, quando a cerveja chegou. Era uma Polski, sua preferida. Então, você pode fazer o que eu pedi? Robin sorriu, mostrando os dentes muito brancos. Claro que posso. Só que nunca tentei nada parecido. Riu da cara de desconfiança de Bob. O único problema é o seguinte. Se o computador pensar que você é parte dele, o que é exatamente o que queremos, há uma pequena probabilidade, note bem que estou dizendo pequena, de que você seja apagado. Apagado como? Quer dizer como dados que não prestam mais? É muito pouco provável que isso aconteça, mas é uma possibilidade. Pode ser também que o computador deixe você louco, colocando na sua cabeça informações desconexas. Robin começou a rir. Você devia se olhar num espelho. Bob se forçou a rir também. Você quer tanto assim? Perguntou para si próprio. Quer mesmo escrever esse último capítulo? Será fácil, depois de entrar no computador. Você pode escrevê-lo, você sabe que pode apresentá-lo ao mundo inteiro, que não lere as coisas que você escreve, nem que fosse pago para lê-las. Pode fazer o mundo gostar dele, adorá-lo, reverenciá-lo como se tivesse sido escrito pelo filho da mãe em pessoa. Você pode ficar com o futuro que ele destruiu, pode ser uma celebridade em vez de um João Ninguém. Pode ser Christopher Liszt se quiser, pode ser melhor que Christopher Liszt. Que importa se me custar o cérebro? Disse para Robin. Eu não o estou usando mesmo para nada de útil. É assim que se fala, disse Robin, chamando a garçonete com um gesto. Outro prato de bolinhos, querida, e uma cerveja para o meu amigo. No fundo, não era difícil. Depois que Robin se interessou, não levou muito tempo para fabricar um protótipo, um arco de metal com fios parecidos com o dos fones comuns. Bob colocou-o na cabeça com a dificuldade habitual. Isto me fará passar pela segurança, passar pelo AA, e tudo mais? Será tão fácil assim? Isto colocará você onde o cara vive, disse Robin, manipulando os fios. Ou não vive, dependendo do caso. Está bem. Qual é mesmo a probabilidade de o computador fritar o meu cérebro? Esqueça. Só vai servir para deixá-lo nervoso. Robin passou a mão pelos fios, com um sorriso superior nos lábios. Sabe quando vale um aparelhinho desses? Sabe quanto dinheiro, por exemplo, um médico recém-formado me pagaria por uma coisa assim, capaz de colocá-lo em contato direto com Steiner e de pau? Uma cura para o resfriado, cara. Sabe quanto vale? O rosto pálido emoldurado pelos cabelos louros parecia um anjo tecnológico, anunciando a boa nova. Às vezes surpreendo a mim mesmo, sabe? Sei. Bob respirou fundo. Este era o momento que temia, a hora em que iria se dar conta de que não havia mais retorno. Fosse como fosse, não era hora de se arrepender. Está bem, Robin. Mas como foi? Se vai perguntar como foi que consegui, desista. Você não compreenderia. O sorriso de Robin desapareceu. E se ia perguntar quanto é, desista também. Tudo o que lhe peço é para não vendê-lo para ninguém, depois que não precisar mais dele. Deu uma gargalhada. Isso eu mesmo posso fazer. E jamais mencione o meu nome. Que tal este gesto de amizade, rapaz? Inesperadamente, os olhos de Bob ficaram úmidos. Só podia ser falta de sono. Muito obrigado. Aconteça o que acontecer, jamais devo mencionar o seu nome, certo? Isso mesmo.
Depois que você entrar na casa do velho Christopher pela porta dos fundos, conte-me como foi, está bem? Robin sorriu de novo e deu um tapinha nas costas de Bob. Vá com calma da primeira vez. Mantenha os pés no chão. Está me entendendo? Claro. E veja se dorme bem antes de começar. Faça uma boa refeição. Está com um aspecto horrível, sabe? Sei. Bob se deu conta do que tinha nas mãos e riu, tanto que teve dificuldade para parar. Dormiu, comeu, dormiu de novo e acordou para vestir uma camisa preta de algodão e uma calça cinzenta, procurando parecer uma pessoa respeitável, acima de qualquer suspeita. Chegou até a porta antes de se dar conta de que estava com um aspecto ridículo. Levou 2 minutos para trocar de volta para roupas comuns. A única diferença era um gorro, que escondia os fones. Robin havia jurado que passaria pela segurança sem um segundo olhar. Não terão nenhum motivo para suspeitar, assegurara ao rapaz. Você se preocupa demais, cara. Robin estava certo. Mesmo assim, as mãos de Bob tremiam. Encaminhou-se para a cabina de sempre, passou o cartão, sabendo que tinha crédito suficiente para satisfazer ao senhor computador. Quanto ao senhor List, quem poderia dizer? Nível de acesso desejado? Aprendizado automático. Até agora, tudo bem. Aprendizado automático. Assunto: Christopher List, 91768. Aí vem o choque, se é que vai haver um, pensou. E podia sentir o cheiro de suor nas axilas, desagradável como cerveja choca. Ainda bem que não há ninguém me observando, pensou. Devo estar parecendo um criminoso. Christopher List, 91768. E depois uma sequência de símbolos, caracteres desconhecidos, alfanuméricos frios e incompreensíveis e uma sensação de entorpecimento, de desorientação, como se estivesse nadando em águas turvas, e uma dor na cabeça, como se estivesse de ressaca. Afinal, como se estivesse finalmente voltando à superfície, ouviu uma voz. Que diabo está acontecendo? Pensou que era sua própria voz, e quase riu. Foi então que ouviu a voz dizer: então estou morto para sempre desta vez? A voz era como na entrevista, o mesmo timbre, o mesmo sotaque, mas o tom impessoal havia desaparecido. Seguiu-se um momento de silêncio, no qual a surpresa alimentou a si mesma, e os ecos da voz lhe contaram milhares de coisas, fizeram-no contemplar uma nova realidade. O silêncio foi interrompido por um suspiro cansado, e aquela voz de novo. E agora? Meu nome é Bob, balbuciou Bob, sem pensar, e ouviu o som cortante da verdadeira gargalhada de Christopher. Não o falso calor da alegria de um ícone, mas o humor cáustico de um homem para quem nada mais tem graça. Quanto você teve que pagar, Bob, para aparecer aqui de forma tão inconveniente? Será algum tipo novo de aparelho? Por trás das palavras havia surpresa. Bob podia sentir isso. A pergunta o deixou sobressaltado. A voz era inconfundível, mas será que os guardas de segurança estavam escutando? Robin havia conseguido fazê-lo passar para o outro lado, mas não havia maneira de saber quem estava à sua espera. Não é da sua conta, disse Bob, no tom mais duro que pôde. Que lhe importa? Não é uma questão de me importar ou não. Só que é muito diferente da minha maneira habitual, que se parece com a de um quadriplégico em um deserto. Muito árida, entende? Se é tão ruim aqui, por que se deixou gravar em disco? Um desejo insatisfeito pelo zero absoluto da morte. A frase deixou Bob comovido. O filho da mãe continuava bom como sempre. Mas você não está realmente morto, está? Quero dizer, sei que não deixou células para fazer clones. Tinha esperança de não deixar nada, mas fracassei, meu amigo Bob. Seguiu-se um silêncio aterrador, como se, nadando, tivesse mergulhado até um abismo tão profundo que nem o som podia chegar. Depois, Christopher disse: você então conseguiu passar pela segurança? Sem ser incomodado pelos cães de guarda? Não sei. Se havia algum tipo de programa de vigilância, não me dei conta disso. Saber que havia superado perigos desconhecidos o deixou ainda mais feliz de estar ali, especialmente porque os riscos já haviam ficado para trás. Por que veio aqui? Eu quero. Vamos, seu cretino, pergunte a ele. Quero saber como termina as energias. Uma gargalhada, quase histérica. Oh! Não é possível. Um fã. Christopher riu tanto que Bob começou a ficar assustado, e depois parou de repente. Conte a verdade, seu merdinha. Está bem, seu cadáver filho de uma puta. Estou falando a verdade. Quero saber como o livro acaba. Eu mesmo quero escrever o último capítulo. Por que diabos? E uma porta se abriu na voz de Christopher, vasta, fria e desolada.
você se daria a esse trabalho. A verdade subiu à superfície, imediata, amarga. Porque sou um maldito escritor barato, é por isso, seu idiota. Porque eu tenho que ser você para que alguém preste atenção em mim. No domínio distante da cabina, seu corpo tremia de raiva. Satisfeito agora? Christopher falou, com uma amargura tão corrosiva que a raiva que Bob estava sentindo desapareceu como que por encanto. Sou o rei dos escritores baratos, Bob, e a maior iro. Nia é que ninguém jamais desconfiou. Eu, porém, sei muito bem disso. E jamais me esquecerei. Porque nada do que escrevi faz o menor sentido. Faz sentido para mim. Uma longa pausa. Bob teve a impressão de balanças funcionando, ofertas aceitas, um trato sendo preparado. Então eu vou lhe dar o seu final, Bob. E você vai me tirar daqui, de uma vez por todas. Tirar você? Quer dizer como um zumbi? Não posso nem mesmo. Acabei com um corpo melhor que o que poderia comprar com todo o meu dinheiro. Preste atenção. Você conseguiu chegar aqui, não conseguiu? Então arranje um jeito de me tirar. Não me interessa como, mas eu quero morrer. E quero que você me ajude nisso. Ei, eu não sei nem mesmo como você está vivo aqui dentro. Tudo o que queria era: ou faz um trato comigo, disse Christopher, com a voz fria como gelo, ou cai fora agora mesmo. Matá-lo? Aconselhar-se com o maior pré-modernista da história, e depois assassiná-lo? Diabos! Exclamou Bob, sentindo o pensamento distender-se no que poderia ser considerado como um sorriso mental. Negócio fechado. Você quer fazer o quê? A luz pálida da manhã que invadia o Smart Bar fazia Bob parecer um cientista louco. Robin, cara, preste atenção. Estou prestando. O amigo sacudiu a cabeça, como se estivesse tendo dificuldade para acreditar nas palavras de Bob. Escute, não tenho a menor ideia de como o sujeito foi parar lá dentro, mas vou fazer o que puder para ajudá-lo. O que puder. Bob esperava receber o final de As Energias naquele dia, mas Christopher se recusou, e achou graça da frustração do rapaz. Minha vida terminou mal uma vez, disse, e não quero que aconteça de novo. Que quer dizer com isso? Era como alguém que acabou de aprender a segurar um lápis assistindo a uma demonstração de caligrafia feita por um perito. A descrição do primeiro despertar de Christopher, do pânico que sentirá ao descobrir que não estava no sono que procurava, mas sim aprisionado em um estado de perpétua consciência, deixou Bob arrepiado. Que horror! Acordar para um paradoxo daqueles, saber em que armadilha você havia se metido. Christopher não sabia se tinha havido alguma diferença no processo de gravação. Pelo que sei, este lugar está cheio de almas tão penadas quanto a minha. Talvez você pudesse ter uma segunda carreira, como anjo da morte. Ei, já tenho problemas suficientes tentando descobrir um jeito de... Você sabe. Um jeito de me matar. Não seja tão tímido. Não quer saber como As Energias termina? Bob franziu mentalmente a testa. Claro. Mal posso esperar. Não há nada de errado em matar alguém que deseja morrer, não é? Não adiantava ir ao instituto, enquanto não tivesse uma solução para o problema. No fim da semana, Robin ligou. Tive uma grande ideia, disse, sem notar a falta de entusiasmo de Bob. Não sei se vai dar certo, mas vale a pena tentar. Ei Bob, está me ouvindo? Pode falar. Pode dizer ao seu amigo para começar a lhe contar o final do livro. Ótimo. Obrigado. Vou dizer a ele. Na manhã seguinte no instituto, Christopher perguntou. Qual é o problema? Nenhum problema. Você não sabe mentir, Bob. Christopher fez uma pausa, e depois disse. Falou com o seu amigo? Não. Pare com isso. Está bem, está bem. Falei com ele ontem. Boas novas? Se quiser chamá-las assim. Parece que ele descobriu um jeito. Christopher começou a rir com tanta satisfação que Bob se sentiu chocado. Ninguém deveria se sentir tão feliz com a perspectiva de morrer, mesmo que já estivesse morto. De repente, Bob encontrou uma saída. E se o instituto descobrir que fui eu que, você sabe, que fui eu que apaguei você? Vão me processar. Podem até me colocar na cadeia. Estava sorrindo. Não posso correr esse risco. O risco que não pode correr é o de me deixar irritado a ponto de esganá-lo. Não me venha com esse tipo de brincadeira, Bob. Fizemos um acordo e vai ter que cumpri-lo. Além disso, acrescentou, com voz sibilante, se o seu amigo foi suficientemente esperto para colocá-lo aqui dentro, deve ser suficientemente esperto para tirar-me daqui sem deixar pistas. Se é que eles sabem que estou aqui, o que é pouco provável. Do ponto de vista do instituto, nada vai mudar. Continuarão com o maldito disco, e se não continuarem, quem vai se importar?
Eu me impor, tô? Você se importa? Você vai ter o capítulo final de As Energias, vai ser o meu maior biógrafo, a maior autoridade mundial a meu respeito, o que já é, na verdade, se parar para pensar a respeito. Ou o homem, o escritor, capaz de fazer o que até mesmo o grande Christopher Liszt não conseguiu: terminar As Energias do Amor. Quem vai enfrentar o homem que conseguiu o impossível? O Instituto? Mesmo agora eles não conseguem impedir a sua entrada. Imagine o que poderão fazer no futuro. Francamente, Bob, concluiu, sem nenhum rancor na voz, às vezes você é tão pouco razoável. Está bem, às vezes eu sou pouco razoável. Por que não me processa? Por que o seu espólio não me processa? Posso ir embora agora mesmo, você sabe. Simplesmente dar o fora. Estava tremendo. Podia sentir os cotovelos baterem no encosto da cadeira distante. Fazia muito frio na cabina. Maldito Christopher! Claro que tinha razão. Não havia nada, na verdade, que o Instituto pudesse fazer, mesmo que descobrissem toda a verdade. O que era muito pouco provável. O que Bob tinha a obrigação de saber. Que desculpa estúpida havia usado. Da próxima vez, tinha que arranjar uma melhor. Bob, que é? Tem ideia do favor que está me fazendo? Falava em um tom mais suave do que Bob teria imaginado que fosse possível. Era de dar dó. Já não lhe contei tudo uma vez? Quer que lhe descreva de novo todo o meu tormento? Bob ficou calado. Pense em As Energias. As Energias que se foda. Foda-se a sua estúpida obra-prima. Não sei onde estava com a cabeça, quando resolvi escrever o maldito final. Não sei onde estava com a cabeça, quando resolvi ler essa porcaria. Estava muito melhor como um escritorzinho de terceira classe. Não acredito. Eu não quero matar você, seu cretino. Não dá para enfiar isso na sua cabeça. Estou arrependido do trato que fizemos. Estou arrependido de ter entrado aqui. Um longo silêncio. Afinal, Christopher disse: não vou dispensá-lo da sua promessa, mas vou lhe contar um segredo. Não quero saber. Não? É um bom segredo. Aqui está. Fez uma pequena pausa, para ter certeza de que Bob estava prestando atenção. Aqui está, repetiu. Até hoje, eu não tinha a menor ideia de como termina As Energias. Bob ficou sem ação por alguns instantes. Depois, não conseguiu emitir o grito que gostaria. O melhor que pôde foi soltar um gemido rouco, carregado de raiva e frustração, um som parecido com o que Christopher havia produzido no primeiro dia de seu cativeiro no disco frio. Oh, essa é ótima! Exclamou, quando conseguiu falar. É exatamente o que eu estava precisando ouvir. Não, continue. Vá em frente, conte-me como a história termina. Não posso mesmo impedi-lo, posso? Não, não pode. Christopher se interrompeu de novo, um tipo diferente de pausa. Depois, você se lembra da última cena, não se lembra? Aquela em que Vincent está prestes a arruinar a vida de Antônio. Mas para pensar no papagaio em forma de dragão e na infância de Antônio. Claro, disse Bob, em tom amargo. E daí? Ok. Você disse outro dia que não tinha lógica o fato de Vincent tornar-se de repente tão sentimental. E estava certo, sabendo apenas o que sabia. Agora, porém, podemos explicar o comportamento de Vincent. E você está errado, Bob. Sei o que vai dizer e sei que está errado. Sabe o que Vincent recebeu em troca do papagaio chinês? Sabe? Conte para mim. Sei lá, um holograma de Lucila Sei, acho. Que é que isso tem a ver? O holograma era antigo, não era? Tinha pelo menos alguns meses, talvez mais. Os cantos estavam amassados, o meio estava ficando sujo, e estava no armário de Antônio há não sei quanto tempo. Ok. Qual era a artista de cinema preferida de Vincent? Lucille Lacey. Estava começando. Ele sabia. Podia sentir. E quantos papagaios tinha Vincent? Não sei. Você não disse. Bob teve que sorrir, porque doía como o diabo, mas não podia deixar de saber, de adivinhar o desfecho, de adivinhar o porquê. Ficou calado, sorrindo, e deixou que Christopher lhe contasse. Centenas. Ou dezenas. Muitos, em suma. E quantos hologramas de Lucille Lacey ele possuía? Todos. Todos, menos um. E como Antônio havia passado a vida inteira nos subterrâneos. Não, droga, desculpe, é melhor você contar. Não, disse Christopher, sorrindo também. Conte você. A história é sua, não é? É, fique quieto, deixe-me terminar. Ok,
Antônio havia passado a infância nos subterrâneos, via o sol uma vez por ano, jamais subia à superfície. A pipa era o máximo, qualquer pipa, até mesmo a ideia de uma pipa. E Vincent conseguiu o cartão, o único que ele não tinha. Parece que Antônio levou a melhor na transação, não parece? Silêncio. Não parece, Bob? Mas Vincent conseguiu aquilo que mais queria, praticamente de graça. Mais silêncio. Só Antônio ainda tinha aquele velho cartão. Só Antônio. Oh, droga! Durante o novo silêncio que se seguiu, os dois se tocaram. Ou teriam se tocado, se tivessem mãos. A mão de Christopher estava fria. A de Bob quente e úmida de suor. Apertaram-se as mãos, não poderiam dizer por quanto tempo, e depois se separaram. Muito bem, disse Bob, com um sorriso tímido. Estou vendo que o velho mestre não perdeu a forma. Pode me chamar de Vincent, Antônio. Silêncio. Depois. Quando é que vai acontecer? O tom de voz era familiar para Bob. Traduzia uma impaciência alegre, como um carvão em brasa. Logo? É uma pergunta boba, não é, Christopher? Acho que todo mundo tem direito a uma pergunta boba. Claro que sim. Pode ficar com a minha. Um dia, depois que dominarmos o ar, os ventos, as marés e a gravidade, canalizaremos para Deus as energias do amor. Será então, pela segunda vez na história do mundo, que o homem terá descoberto o fogo. Pierre Teilhard de Chardin. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.